Bom dia de novo para todo mundo aí. Eu esqueci de colocar para gravar, mas agora está gravando. Sábado aí dos bons, né? Sábado de sol, bom para estar na piscina, hein? Eita, vocês estão aqui firme e forte na medicina nuclear, meu filho. Isso aí. Na aula passada, nós interrompemos aí falando sobre cintilografia renal, não foi? A gente não começou a falar sobre a renal, não, né? Bom dia. Heidrun Himmler. Quem és tu? É o Diego? Que está com o nome alemão. Acho que o Diego gosta do povo da Alemanha. Tá com... É tu, né, Diego? Bom dia, bom dia. Manifeste, senhor Heidrich Himmler. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que aí a gente lembra. Peraí que eu já respondo quem me perguntou alguma coisa no chat, rapidinho. Deixa eu só aumentar aqui. Cadê o chat? Jesus amado, sumiu. Peraí. Vai ter. Esse trabalho vai ser entregue na terça. Não, entregue até amanhã. Porque é online, meu filho. Você só vai preencher no Forms, é um questionário, e aí entrega até amanhã no final da tarde, tá? Porque se fosse presencial, vocês fariam na sala e entregariam na aula, tá bom? Mas aí me entrega até amanhã à tarde, tá? Que aí na terça a gente corrige aqui na sala, já tirando todas as dúvidas. Beleza? Então, na aula passada aí, meu filho e minha filha, a gente falou sobre alguns exames aí que a gente faz bastante. Bom dia, Luana. Bom dia. Alguns exames aí que a gente faz bastante na medicina nuclear. Falamos aí da cintilografia pulmonar, né? Só relembrando aí para vocês, faço a cintilografia pulmonar em 2 etapas distintas. Uma delas é a cintilografia pulmonar perfusional e a outra a cintilografia pulmonar ventilatória, tá? Eu sempre inicio pela ventilatória e aí eu posso utilizar em protocolos mais antigos, em clínicas mais antigas, a gente tinha o xenônio 133, tá? Na forma aí de gás radioativo. Nas clínicas mais novas, atuais aí, a gente trabalha com o DTPA spray marcado com tecnésio, tá? E aí ele vem numa bombinha inalatória parecida com aquelas de asma. Você vai pedir para o seu paciente inalar, tá? É oral inalatória. E aí você vai esperar um tempinho aí, cerca de 15 minutos após a inalação aí, para você começar a fazer a sua obtenção de imagens, tá? Acabando a ventilação pulmonar, a cintilografia pulmonar ventilatória, eu já inicio para perfusional, tá? E aí vou utilizar outro radiofármaco chamado de MAA, marcado com tecnésio 99 metastável. Vou fazer a administração intravenosa e já começo a obtenção de imagens imediatamente aí após a administração, tá? E essas imagens são tomadas aí por 20 minutos, tá? 20 minutos de varredura, só para lembrar para vocês. E aí mostrei para vocês, essa daqui é uma imagem ventilatória, onde você tem aí a visualização da permeação desse radiofármaco aí dentro do pulmão do paciente, tá? Falei para vocês que é uma imagem um pouco piorada, um pouquinho mais embaçada, porque esse radiofármaco está chegando aí no pulmão através das vias respiratórias, tá? Diferente do que acontece na perfusional. Como está chegando por via intravenosa, através aí da corrente sanguínea do paciente, as imagens tendem a ser um pouco mais definidas, tá? Mas ainda assim, lembrando sempre que na medicina nuclear, nos exames de SPECT, a gente não consegue visualizar a anatomia, e sim funcionamento, tá? Então aqui a gente vai investigar, vai viabilizar aqui os graus de perfusão dessas áreas pulmonares aqui, ó. Essa tem um erro de perfusão, a gente vai fazendo vários posicionamentos, na realidade o ventre vai girando ao redor do paciente para fazer vários posicionamentos, e aí dessa forma a gente consegue obter essas imagens aqui, tá? E aí, vira e mexe, a gente faz uma imagem comparativa entre a perfusão do paciente
e a ventilação. Em alguns casos específicos, o médico pede para colocar uma ao lado da outra, tá? Que aí ele consegue analisar de forma melhor. Então, você tem aí perfusão e ventilação na posição anterior, perfusão e ventilação na posição posterior, nas oblíquas posteriores direitas e posteriores esquerdas, e aqui embaixo, oblíquas anteriores direitas e esquerdas, tá? E aí o médico consegue visualizar como se fosse em 3D, tá? Tem alguns softwares de medicina nuclear que fazem essa reconstrução em 3D, e aí o paciente fica rodando para o médico visualizar, conseguir visualizar melhor a localização dessa patologia, tá? Falei para vocês que os softwares mais modernos têm essa contagem aqui, onde ele te dá as porcentagens de perfusão de cada pulmão. A gente analisou aqui juntos esse pulmão esquerdo aqui com basicamente nenhuma captação, então esse pulmão aqui provavelmente já está em estado de insuficiência pulmonar aguda ou alguma coisa do tipo, tá? E aí nós entramos na cintilografia gastroesofágica, que eu falei que a gente faz bastante, e ela é a diferentona, né? Cintilografia gastroesofágica aí, meu filho, minha filha, a gente utiliza muito em nenenzinhos, lembra que eu falei para vocês, tá? Tem como principal indicação aí a avaliação de refluxo. Esse tá comprometido, né? Bastante comprometido, tá? A gente voltando na terça-feira, eu passo essas imagens de novo e a gente discute um pouquinho sobre ela, tá? Porque eu acho que presencial fica um pouquinho melhor de vocês visualizarem algumas situações. No trânsito aí, na cintilografia gastroesofágica, a gente utiliza aí muito a avaliação de refluxo gastroesofágico, principalmente em crianças, tá? Crianças e bebezinhos aí. E aí expliquei para vocês que a gente vai usar ou o enxofre coloidal marcando o tecnésio 99 metastável, ou o DTPA marcando o tecnésio 99 metastável, tá? O DTPA aí, geralmente a gente usa muito mais o enxofre coloidal, tá? Ele tem melhor aceitação no mercado, melhor venda no mercado. Mas aí o procedimento é o seguinte: para o adulto, você sempre vai pedir para ele fazer jejum. Vou preparar o radiofármaco aí com atividade mínima de 300 microquirris, e aí faço a administração desse radiofármaco aí no paciente via oral com suco de laranja, tá? E faço a obtenção de imagens imediatamente após ele tomar o suco, tá? E solicito, na realidade, vou pedir para ele ficar deglutindo, tá? Em bolos, esse radiofármaco aí, dando goles, né? No radiofármaco aí durante 20 minutos e eu já começo a obtenção de imagens imediatamente. Na criancinha, a gente tem uma diferençazinha aí, né? Espera que eu passei, acho que eu passei da criança aqui. Na criança, no nenenzinho, principalmente, a gente tem uma pequena diferença aí. Você pede para a mãe dessa criança aí, ou para o responsável da criança, levar 2 mamadeiras, sendo que essa pessoa tem que estar ciente que uma das mamadeiras vai ser descartada como rejeito radioativo, tá? Faço aí jejum de no mínimo 2 horas dessa criancinha, e aí misturo o radiofármaco aí, que geralmente a gente utiliza o enxofre coloidal com tecnésio, eu misturo com leite ou suco, tá? A metade da mamadeira aí eu dou com o nenenzinho com radiofármaco puro, depois dou o restante da mamadeira com leite puro, tá? Eu preciso encher o estômago dessa criança para provocar o refluxo. E aí faço a tomada de imagens imediatamente após a administração, durante cerca aí de 20 a 30 minutos, tá bom? E mostrei as imagens aí para vocês, que são imagens complexas de serem visualizadas, mas basicamente você tem estômago completamente preenchido aqui, e aqui o líquido voltando através do esôfago, tá? Mostrei outras imagens para vocês também. Esse daqui é somente esôfago, não tem a presença do estômago, tem uma retenção acentuada aí na parte distal do esôfago, tá? Basicamente ali na transição gastroesofágica do esôfago para o estômago. Aqui também você tem uma retenção de radiofármaco nessa região aqui, ó, tá vendo? Então, esse paciente aí provavelmente sofre de acalásia
que é uma distensão do esôfago, tá? Aqui mostrei outro para vocês, gastroesofágico, algum de vocês falaram que até parece um quadro, né? Você tem o fundo do estômago aí completamente cheio e o radiofármaco voltando aqui pelas vias esofágicas, tá? E aí, hoje a gente entra em outros protocolos aí diferenciados que a gente falou. E aí eu vou chamar a atenção para vocês da cintilografia renal, tá? A cintilografia renal, desculpa, é um tipo de exame bastante utilizado nos dias de hoje, principalmente para diagnóstico de grau de perfusão, grau de funcionamento renal, tá? Pacientes aí que tem, por exemplo, insuficiência renal aguda, progredindo para crônica, depois de transplantes renais, de uma forma geral, para visualizar sempre o funcionamento, a cintilografia renal, tá? A cintilografia renal, essa aqui não são etapas, são 2 exames diferentes. Não confundam a cintilografia perfusão miocárdica e a pulmonar, que eu faço em 2 etapas. A cintilografia renal, eu faço 2 exames. Uma é a renal estática e a outra é a renal dinâmica, tá? Eu posso fazer ou uma ou outra. Geralmente não se faz as duas, tá? Diferente do que acontece lá nos outros que eu falei que são em etapas. Na perfusão miocárdica, eu faço 2 etapas, que é uma em repouso, seguida da de estresse. Na pulmonar, que a gente acabou de falar, eu faço uma etapa, que é a ventilatória, depois eu faço a perfusional. Aqui não, tá? São 2 exames diferentes. A cintilografia renal estática, meu filho, tem esse nome aí porque você precisa esperar um tempo para esse material radioativo chegar no rim, no sistema excretor desse paciente aí, tá? Para ser filtrado lá pelos rins. O outro exame que a gente tem, que é a renal dinâmica, esse eu começo a fazer a obtenção de imagens desde o momento da administração do radiofármaco, tá? Porque eu preciso conseguir visualizar a chegada desse material radioativo no rim, a perfusão desse material radioativo no rim e a excreção desse material. Aqui na estática, eu só quero ver o rim. Na dinâmica, eu quero ver o trato urinário. Conseguiram entender isso daí? Tá? Na cintilografia renal estática, eu vou estudar o parênquima renal através da administração de um fármaco chamado DMSA, tá? Que é o ácido de mercapto succínico. Nesse caso aqui, o que a gente faz? O DMSA eu marco com o Tecnésio, 99 metastável radioativo, injeto no sangue do paciente, na corrente sanguínea do paciente, e aí eu preciso esperar um tempinho para esse material radioativo aqui chegar até o rim, completar o rim do paciente, tá? Ele ser perfusionado, ele ser captado como um todo pelo rim. Não demora muito tempo não, porque o nosso sistema é muito rápido, tá? As zonas frias aí de pouca atividade radioativa, são as zonas de córtex renal que estejam com insuficiência, tá? Ou seja, que não estejam com funcionamento pleno. Pacientes que fazem hemodiálise, geralmente quando apresentam um exame, com zona fria renal. Pacientes aí que tiveram a perda do rim por atrofia renal, alguma coisa do tipo, tá? Nos outros casos aí, quando tem muita captação, pode ser indício de tumor, ou pode ser até indício de uma atividade renal um pouco acentuada, tá? Você consegue diagnosticar aí também malformações, cicatrizes, tá? Principalmente na pediatria. Aluno cinese só pode entrar na segunda metade da aula. Tranquilo, não tem problema não, Lilian. Obrigado por avisar, tá? Então, olha só, tem um jeitinho de vocês aprenderem a diferenciar o radiofármaco da renal estática para a renal dinâmica, tá? A estática, eu sempre vou utilizar o DMSA. O jeito que eu arrumei de vocês decorarem, foi o jeito que eu arrumei de eu decorar, é o seguinte, tem um S aqui de DMSA de estática. Então, DMSA eu vou usar na estática, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o nome da renal dinâmica, o radiofármaco utilizado na renal dinâmica, tem um nomezinho muito parecido, que é o DTPA.
Então, vira e mexe, vocês confundem, tá? Então, na estática, eu uso DMSA de estática, tá? E no renal dinâmico, eu uso DTPA, tá bom? É só para vocês conseguirem aí diferenciar uma da outra. Protocolo básico aí da renal estática, preparo do paciente. Eu preciso que esse paciente esteja hidratado com pelo menos 1 hora de antecedência. Geralmente a gente indica ao paciente de tomar de 500 ml a 1 litro de água, tá? Pede para ele chegar 1 hora antes do exame marcado dele. Assim que ele entrar, você já começa a dar água para o paciente, pede para ele encher, tá? A hidratação vai colaborar na perfusão desse radiofármaco, tá? Você hidratando o paciente, você produz aí função renal e tudo mais, estimula a função renal, e aí eu peço para durante 1 hora aí ele beber essa quantidade de água, tá? Antes de fazer a injeção, eu peço para ele esvaziar a bexiga, tá bom? Antes de fazer a injeção, eu peço para ele esvaziar a bexiga dele nessa hora aí tem que estar vazia. Vou preparar o radiofármaco, que é o DMSA, marcado com tecnésio, na atividade de 5 a 10 miliquirris, tá? Sempre lembrando, vou sempre reforçar isso com vocês, sempre produzo de 10 a 15% a mais de atividade. Faço via de administração intravenosa do DMSA com tecnésio e o tempo de obtenção de imagens é de 2 a 4 horas após a injeção, tá? A grande maioria dos pacientes, com 2 horas, já faz uma perfusão legal. Já consigo, com 2 horas, começar a obtenção de imagens. Agora, pacientes que têm insuficiência renal crônica ou aguda vão demorar até 4 horas para fazer o exame, tá? É um exame longo, meio chatinho de ser feito, mas ainda é feito hoje em dia, tá bom? Essa é a renal estática. Aí você tem as visões, tá? Das renais estáticas aí. Sempre vou fazer também a tomada de imagem anterior, posterior, oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda, oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda, tá? Faço sempre antero-posterior e oblíquas, tanto anteriores quanto posteriores, tá? Neste caso aqui, eu consigo visualizar a silhueta renal. Esse rim aqui, neste caso, não tem erro perfusional nenhum, ó. Tá vendo? Tá todo perfusionado, bonitinho, ó. Tanto na anterior quanto na posterior. Ah, professora, mas esse rim anterior aí, que é o direito, né? Esse rim anterior direito aí tá um pouquinho apagado. Ô, meu filho, o rim anterior direito ele é um pouquinho mais baixo por causa da presença do fígado. Ele vai ficar, e tem uma sobreposição hepática aqui, então ele fica um pouquinho apagado. Ah, professor, como é que eu vou saber se está perfusionando ou não? Olha para a posterior. Na posterior não há sobreposição de nenhum órgão em cima dele, e aí você consegue visualizar ele completamente, ó. Completamente perfusionado, tá? A região aí do córtex renal que a gente chama, ela realmente ela fica com área de hipocaptação, tá? Porque ali a vascularização é um pouco menor. A maior vascularização do rim é na região que a gente chama de medula renal, tá? Porque é onde tem a entrada do hilo renal, com a artéria renal e tudo mais, ok? Nas oblíquas, sempre um rim vai ficar mais apagado, porque você está trazendo o outro em destaque, tá? Quer dizer que tem um erro perfusional aqui? Não. Nesse caso aqui, o médico não vai nem analisar esse rim que está aqui para trás, não. Ele vai analisar esse daqui. O outro rim, ele vai analisar em outro tipo de oblíqua, tá? Não interessa o que ficou para trás, ele está analisando o que está mais anteriormente, tá? Quando ele faz análise dos dois, comparativamente, são sempre nas tomadas de imagem anterior e posteriores. Entenderam aí? Certo? Agora, olha esse rim aqui, ó. O rim esquerdo aqui, ó, completamente apagado, a parte aí médio distal dele, tá? Você tem perfusão bacana aí no rim direito, tá completamente perfusionado. No rim esquerdo tá aparecendo uma área bem perfusionada e uma área extremamente apagada, ó. Esse rim aqui tem um problema, professora? Tem, tá? Tá com insuficiência renal, ok? Na análise da posterior também, o médico consegue visualizar e medir o grau de perfusão dessa lesão, tá? Nas oblíquas aí, você quase não visualiza o outro rim, ó. Tá vendo?
Esse é o rim direito. Esse daqui é o rim esquerdo. Tanto na oblíqua posterior esquerda, ele não está aparecendo, ó. Então, tem um problema nesse rim aí? Tem, tá? Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não. Entenderam, então, a cintilografia renal estática? Fala comigo, por gentileza. Vocês entenderam? Está tudo ok? Tudo tranquilo? Tudo certo. Certinho? Então, tá bom. A gente vai repassar todos esses protocolos no presencial, tá, meus queridos? Não vou deixar vocês completamente perdidos, não. A gente vai passar, nem que seja rapidinho, mas a gente passa por todos eles, tá? Porque, de fato, é a parte mais importante da matéria, né? Que é onde vocês vão fazer os exames. Fala, Mike. Você mandou 2 bichinhos aí para mim, 2 interrogações. Foi? Tá de boa. Então, olha só, vamos lá. Então, lembrando, renal estática é um exame. Beleza, obrigada. A renal estática é um exame, renal dinâmica é outro tipo de exame, tá? Ambos vão visualizar o rim, só que na estática eu visualizo somente o rim. Na dinâmica, eu visualizo o sistema urinário, trato urinário completo. Vou visualizar rins, ureteres e bexiga, tá bom? Tenho que acompanhar essa saída desse radiofármaco, tudo bonitinho, tá? Vamos a ela, então. Cintilografia renal dinâmica. Tem aí como principal indicação a avaliação da função renal, juntamente com a função das vias excretoras urinárias, investigando aí refluxos vesículo-uretrais, estenoses de ureteres ou obstruções de ureteres, falha de filtragem renal. Você faz diagnóstico diferencial de hipertensão renal, tá? Que são os casos aí onde você tem uma hipertensão das artérias renais, ok? E aí aqui eu posso utilizar 2 radiofármacos distintos, ok? Tanto faz usar um quanto usar o outro. O mais utilizado geralmente é o MAG3, tá? Então eu pego o tecnésio, marco aí o MAG3 com o tecnésio. A MAG3 aí é o mercapto acetiltriglicina. Nome bonitinho aí para colocar no cachorro, né? Esse radiofármaco aqui, ele é eliminado principalmente por secreção tubular. A sua rápida excreção permite avaliação não só da função renal, mas também da perfusão, integridade do sistema coletor, a passagem do radiofármaco pelos ureteres, a chegada do radiofármaco na bexiga, a excreção da bexiga através da uretra, tá? É muito utilizado esse daí. Se eu não tiver o MAG3 na minha clínica de medicina nuclear, eu vou utilizar o DTPA. Professora, mas você falou do DTPA em outro exame aí. Sim, lá no refluxo gastroesofágico eu posso utilizar o DTPA, tá? Só que o que vai diferenciar esse DTPA aqui para o outro DTPA? Só a via de administração, tá? Lá no refluxo gastroesofágico, a via de administração é oral, o paciente bebe o radiofármaco. Aqui é intravenosa, tá? Ele vai chegar no rim da mesma forma, ok? Então, eu posso utilizar aí o DTPA marcando o tecnésio. Ele também vai funcionar da mesma forma aí, você vai conseguir visualizar a chegada do radiofármaco no rim, a perfusão desse rim, vou conseguir visualizar o radiofármaco passando pelos ureteres, dos ureteres para a bexiga, da bexiga para a uretra, até a excreção, tá? E aí, protocolo da renal dinâmica, preparo. Muito parecido com a renal estática. A diferença entre as duas vai ser o radiofármaco que eu vou utilizar e a obtenção de imagem, tá? Preparo. Sempre vou solicitar para o paciente chegar com 1 hora de antecedência e vou iniciar hidratação nele, tá? De 500 até 1 litro de água. Tem que estar aí bastante hidratado para esse rim estar em completo funcionamento, tá? Antes de fazer a injeção, eu peço para ele esvaziar a bexiga. Alguns pacientes também esvaziam a bexiga lá na renal estática antes de fazer o exame. Tá? Não é muito comum, não. Você geralmente pede para ele reter um pouquinho. Mas nessa daqui não tem como, porque você pede para ele esvaziar a bexiga, faz a administração do radiofármaco,
iniciar a obtenção de imagens, tá? Essa daqui é imediata, tá bom? Essa daqui eu não preciso esperar tempo nenhum de perfusão. Por quê? Nesse tipo de exame aqui, eu preciso saber quanto tempo demora para esse radiofármaco chegar até o sistema renal do paciente, tá? Porque aqui, como é renal dinâmica, vou analisar dinamicamente a função renal desse paciente, eu preciso viabilizar, conseguir enxergar e calcular o tempo que esse radiofármaco está demorando para chegar no sistema renal desse paciente, tá? Então, faço aí a administração do radiofármaco, ou MAG3 ou DTPA, ambos marcados com tecnésio. A diferençazinha aí vai ser pouca em relação à atividade, tá? O MAG3 eu geralmente utilizo uma atividade um pouco mais baixa, de 2,5 mCi a 5 mCi. Se eu optar por usar o DTPA, de 5 a 10 mCi, tá? Via de administração intravenosa, obtenção de imagens aí, imediatamente após a administração, tá? Faço a administração, geralmente eu já faço a administração dentro da sala de exames. Já posiciono o paciente, já está deitadinho, já fez tudo que tive para fazer, aplico o radiofármaco, tá? E aí vou fazer imagens desde a obtenção até a eliminação da urina, tá? Se vocês se lembrarem, é o seguinte, a renal dinâmica, eu tenho que visualizar o trato urinário como um todo. Eu preciso ver tudo do trato urinário, tá? Que é o que a gente chama de hub, né? Rins, ureteres e bexiga. Eu preciso visualizar os três, eu preciso acompanhar a chegada do radiofármaco no rim, a passagem do rim para o ureter, do ureter para a bexiga, da bexiga para a uretra para a eliminação, tá? Na estática, não. A estática eu só faço para o rim. Eu vejo somente rim na renal estática. Na dinâmica, não. Eu vejo tudo. Ficou claro isso daí para vocês? Sim? Tudo bem? Então, tá bom. Gostei de ver vocês, hein? Todo mundo aí ligadinho. Vamos lá. Vou mostrar aí umas imagenzinhas para vocês. Olha que bonitinho, ó. A renal dinâmica, ela é dessa forma aqui, tá? Eu começo a obtenção de imagens, ó. As primeiras imagens vocês podem ver que está completamente apagado. Ou seja, aqui eu já faço uma contagem de tempo. Aqui é o minuto zero de administração do radiofármaco. E aí vou fazendo a contagem, tá? Aqui não saiu a contagem desse exame. Mas geralmente aí você faz de 1 em 1 minuto. Quase não vê, exatamente. Geralmente você faz de 1 em 1 minuto, tá? 2 minutos, 2, 3 minutos aí no máximo, tá? Mas aí você deitou o seu paciente, aplicou o radiofármaco, você faz essa primeira imagem, tá? 2 minutos depois, faz essa, 2 faz essa, 2 faz essa, faz essa, faz essa. Aqui o médico consegue, através do cálculo aqui dos minutos que você coloca, saber se esse rim está perfusionando normal. Tá? Então, você vai começando a aparecer a sombra renal aqui, ó. Tá vendo? Até completar, que é essa foto daqui de baixo. Aqui, quando você consegue fazer a silhueta renal, a sombra renal aqui, é porque ele perfusionou por completo, tá? Aqui na imagem coloridinha que a gente tem aí, a mesma coisa, tá? Aí aqui o rim está completamente preenchido. Aqui você já começa a visualizar a chegada nele do material aqui, tá? Na bexiga, ó. Compressão da bexiga, 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 bexiga. Aqui já é excreção, ó. O paciente está excretando. Ah, professor, o paciente faz xixi dentro da sala? Faz. Você dá um baldinho para ele fazer xixi dentro da sala. E se for mulher, professora? Comadre. Ele tem que fazer xixi Não, via... Se conseguir, né? Se conseguir, né? Mike, é administração intravenosa. Isso daqui é visualização do rim, não tem como ser oral. A única que você vai fazer oral são as de trato gastrointestinal, tá? Esôfago, estômago, intestino, tá? Essa daqui é administração intravenosa, tá? Ah, professora, quer dizer que o paciente vai fazer xixi? Vai na sua frente, meu filho. Tá? Geralmente você dá um balde. Obviamente você não vai estar dentro da sala de exame com ele, você vai estar lá no seu cantinho, lá na sua salinha de comando, tá? Mas tem que pedir para ele excretar, tá bom? Porque aí o médico precisa visualizar
esse sistema discreto aqui, ó, tá vendo? Aí você Mas consegue... se o paciente não conseguir, pode realizar o exame assim mesmo? Cara, se ele não conseguir urinar, Porque é meio difícil, né? Todo mundo, no meu caso mesmo, eu acho que eu não ia dar conta. nesses casos aí entra o pessoal da enfermagem com catéter. Aí tem que fazer sonda. Aí lascou. Porque o médico ele precisa visualizar esse término de esvaziamento de bexiga. Porque como é um exame onde você precisa visualizar o trato urinário como um todo, você precisa dar um jeito desse paciente excretar, tá? A intravenosa é na veia, sim, na veia, tá? Administração intravenosa na veia do paciente aí, tá bom? Então, nesses casos aí, o paciente está com dificuldade de urinar no exame, na mesa de exame, né, na realidade, você solicita o pessoal da enfermagem para colocar um catéter intratecal aí. Vai ter que colocar, o médico precisa visualizar isso daqui, tá? E aí, se vocês forem vendo aqui nas imagens, vocês conseguem acompanhar o esvaziamento renal, ó. O rim aqui está completamente cheio ainda de radiofármaco. À medida que vai chegando radiofármaco na bexiga, o rim vai apagando, ó. Isso é normal, tá? É a urina do paciente que já estava aqui formada dentro do rim. E aí, conforme vai excretando, o rim vai fazendo a sua filtragem, vai parando lá na bexiga, tá? E posteriormente da bexiga aí você faz a excreção. Beleza? Bonitinho, né, o exame? Aí Nesse aí a gente consegue ver melhor a silhueta, né? Dá para entender um pouco mais o que é a imagem. isso, exatamente, porque como é dinâmica e você tem basicamente 3 órgãos compondo aí a imagem, aí visualmente é mais fácil, tá? Na outra lá, na renal estática, a gente visualiza bem o rim, porque a gente sabe o formato do rim, de feijãozinho, né? Mas nessa daqui você consegue visualizar melhor, tá? Nessa outra imagem aqui, você também tem ó, acompanhamento da chegada do radiofármaco no rim do paciente e vai acompanhando o preenchimento, tá? Essa daqui é a chegada, ó. A perfusão completa tá aqui, ó, neste canto aqui, tá vendo? Tá completamente cheio, ó, o rim do paciente aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho eu aqui. Tá completamente cheio. Agora, se vocês repararem, já tá começando a descer pelo ureter, ó. Só que de um lado só, ó. Olha, professora, cadê o outro ureter? Meu filho, pode ser que tenha uma obstrução ali, uma estenose, tá? Já está chegando na bexiga o radiofármaco, porém, através de um ureter só. Aí o médico consegue visualizar. E, obviamente, sempre lembrando a vocês, não é só esse exame que o médico utiliza para dar o diagnóstico do paciente, leva-se em consideração a prontuário do paciente, histórico clínico, outros tipos de exame, e aí ele consegue saber que esse ureter específico aqui não está fazendo a passagem da urina, ó. O outro continua excretando normalmente, tá? Essa imagem aqui é um pouquinho mais bonitinha, tá? Você tem um outro tipo de software que te dá várias informações, te mostrando vários parâmetros, a porcentagem de funcionamento do rim esquerdo em comparação ao rim direito, tá? Os médicos aí gostam muito desse tipo de software aqui, porque fica mais fácil quando o próprio software te dá as porcentagens. Aí fica mais fácil você saber que o rim direito está perfusionando um pouquinho mais do que o esquerdo, e aí, com a associação dos sintomas clínicos do paciente, ele consegue visualizar se isso daqui é um funcionamento renal normal desse paciente ou se tem algum tipo de patologia associada, tá? Mesma coisa aqui, ó, chegada do radiofármaco. Aqui você ainda consegue visualizar a pelve renal, ó. Tá vendo aqui? Essa voltinha aqui, ó, da pelve renal, tá? Então você consegue visualizar bem os rins, a pelve renal, a bexiga já começando a se encher, ó. Tá vendo? A bexiga começando a se encher. Nesses casos aí, provavelmente, se o médico quisesse visualizar os ureteres, ele teria pedido uma imagem posterior, tá? Tem médico que não liga muito para a imagem posterior, não.
porque ele está querendo visualizar mais o rim e a bexiga do que o ureter. Agora, se for para avaliação de ureter, geralmente você tem uma imagem posterior, porque o ureter ele é um pouco mais posterior. Aí na imagem ele aparece um pouquinho melhor visualizado, desenhado, tá? Então você tem aí a visualização tanto do enchimento renal quanto do esvaziamento e tanto do enchimento da bexiga e posterior esvaziamento, que deve estar aqui mais para baixo. Beleza aí? Ficou claro? Beleza. Professora, depois que é feito esse esvaziamento, todo o material radioativo já foi eliminado? Do paciente, de dentro do paciente, na renal dinâmica, geralmente todo ele é eliminado, já na primeira urina. Se você for ver aqui nessas últimas imagens, ó, tá vendo que não tem mais, quase não tem sombra renal, ó. Quando já não tem sombra renal, é porque já não tem material radioativo nos rins do paciente, tá? Então, nesse caso aqui, provavelmente já está completamente eliminado. Na estática também? Na estática também. É porque como você já leva o material radioativo para dentro do rim, e geralmente é o maior sistema de excreta nosso, é o sistema urinário, então praticamente 100%, aí 99% do material já é excretado no momento do exame. Tá? Beleza. Beleza? Na volta aí do intervalo, eu vou falar rapidinho aí da renografia ou renograma diurético. Esse daqui quase não é feito, mas é bom vocês saberem que existe, tá? A gente volta daqui 10 minutinhos, é o tempo de engolir um cafezinho ali e voltar. Não me abandonem, que a gente vai encerrar essa parte aqui ainda hoje, e aí mais tarde será disponibilizado o estudo dirigido para vocês, tá bom? Beijo, até agorinha.